No ar, Radar Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7h36, Radar de Notícias ao vivo. Já comigo aqui na bancada, o secretário de Governo da Prefeitura de Guarulhos, Edmilson Americano. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos do Radar. Bom, secretário, fantástico, fez uma pauta envolvendo Guarulhos, né, sobre cadê o dinheiro, citando o caso das máscaras em Guarulhos. Eu, particularmente, fiquei meio decepcionado. Eu esperava algum fato novo na reportagem, mas a reportagem deu uma dimensão maior ao caso, né? Como é que a Prefeitura está lidando com esse caso rumoroso da compra de máscaras a R$ 6,20? Na verdade, eu não fiquei surpreso, Pedro, porque, como você comentou na sua coluna, não trouxe nenhum fato novo. É o que estão fazendo, inclusive, parte da oposição, está requentando o tempo todo a notícia, promovendo páginas da internet para instalar um caos nesse sentido. Agora, como o doutor José Mário já explicou aqui por algumas vezes, tem já se manifestado em suas lives, nós tínhamos um problema, Pedro, que acho que a grande parte dos municípios, se não todos, e também a própria população, em momentos críticos de falta de insumos, de falta de algum produto, as pessoas abusam e sobem o preço, né? Nós já tivemos assim, coisas assim como feijão, com o próprio álcool em gel, como nós falamos, e aí o doutor José Mário ele se encontrava na seguinte situação: ou ele protegia a vida dos médicos e a vida dos cidadãos, das pessoas que procuram esses médicos, esses guerreiros que estão aí à frente da pandemia, em contato, exposto ao risco de contaminação, ou ele protegia, ou esperava baixar o preço. E olha lá se baixasse. Então, naquele momento, como foi dito na própria nota da Prefeitura que o Fantástico divulgou, foram contactadas mais de 200 empresas. Várias retornaram, várias, eu li o processo, várias retornaram, dizendo que naquele momento era impossível achar-se no mercado tal estoque. As empresas que trouxeram o preço para nós, a mais barata foi R$ 6,20, né? E o pesquisador de preço, ele se deparava, eu vi na troca de e-mail, ele falou: mas é um absurdo esse preço, mas é o que se tinha. A decisão é a seguinte: você que está assistindo, que está nos ouvindo, o doutor José Mário comprava as máscaras para os seus médicos ou deixava os médicos expostos e os atendentes, todos os enfermeiros, expostos ao risco de contaminação? Ô, produção, por favor, está um pouquinho de microfonia aqui dentro, baixa o retorno. Agora, secretário, o erro não foi na quantidade, não, exigir 300 mil máscaras? Se tivéssemos comprado, assim, lotes 6 lotes de 50 mil, nós não teríamos um preço melhor? Primeiro, Pedro, que talvez não, isso não é certeza, né? Porque muitos responderam que não tinham a quantidade. Não, falavam que sequer, um só disse que não tinha a quantidade e depois passou para nós que ainda que tivesse, não seria aquele preço proposto por ele inicialmente, e depois foi a quantidade que os técnicos da Secretaria da Saúde nos trouxeram. Detalhe, segundo esses técnicos da saúde, o próprio doutor José Mário, um médico há 40 anos de profissão, eu não posso deixar de ouvir, né, a orientação dele. Essas 300 mil máscaras, Pedro, não dão para 6 meses. Não dão. Eu até, na próxima vez que o doutor José Mário vir aqui, você pergunta qual a necessidade. Ele falou que a projeção era para 4 meses. Não, e hoje já se fala em menos, porque essa máscara, Pedro, não é que nem a máscara que a gente usa, né, normalmente, que você pode simplesmente lavar. É uma máscara. É descartável e me parece, aí tecnicamente o doutor José Mário pode falar com mais propriedade, me parece que dura 2 horas no máximo. Então você vê, e qualquer risco, não só, e pode durar muito menos, dependendo do procedimento, de repente você esquece, coloca a mão, então nós temos que proteger a vida, Pedro. Em primeiro lugar está a vida não tem preço. Logicamente, se houvesse alguma coisa errada, o que nós temos, todos os indicativos dizem que não tem. Agora, é uma maldade muito grande as pessoas colocarem nas suas redes sociais de um faturamento de 5.500%, Pedro. Quer dizer, isso é uma covardia, falar que
falar que se pagava o quê? 11 centavos no momento desse? Quer dizer, é verdadeiro absurdo. Chega a dar indignação e chega a chamar a população, né, de desprovida de inteligência. Isso é uma crítica direta ao vereador Laércio Santos? Não, é uma crítica a quem está usando esse artifício, quem está usando suas redes sociais patrocinadas por candidatos, e lá na frente nós veremos, enxergaremos que muitos ou alguns desses promovem suas páginas querendo denegrir a imagem do prefeito Guti, que tem trabalhado com muita austeridade no assunto. É um prefeito que trabalha diuturnamente nessa questão e tem se dedicado ao máximo. Agora, Pedro, você vê, essa questão de preços, né? Eu não assisti a reportagem, Pedro, eu estou com um problema de saúde na minha casa, com meu pai. Lamento. Então, mesmo assim, tenho trabalhado, mas naquele momento, Pedro, eu não consegui assistir. Mas me parece que passou de vários estados, inclusive tem reportagem lá que as pessoas falando que essas máscaras ficariam entre 5 a 8 reais. Então depende a questão de você achar o seu fornecedor. Eu recebi, Pedro, pessoa quer procurar, fala assim, olha, secretário, eu tenho máscaras aqui, só que o senhor tem que decidir agora se eu compro ou não, que nós estamos entregando para outro. Tem que pagar na frente, Pedro. Então é uma loucura isso, nós estamos tratando de vidas. Agora, você vê, quando se fala em 5.500%, Pedro, é chamar a população, chega a ser uma ofensa isso. É um absurdo. Quer dizer, pessoas que estão ingressadas de outro lado, apoiando uma outra possível candidatura do PSDB, esquece que o prefeito Bruno Covas, e aí não há nenhuma crítica, pagou em 1 milhão de máscara, 5,50. A máscara não é diferente? Eu pergunto a você. Eu vi pelo código, Não, pelo código, mas não é N95, são máscaras que o código pode ter diferente. Agora, são máscaras triplas, né? Então, e aí você não vê crítica. Como a gente não vê crítica do caso dos respiradores do Dória, né? Eu não sei se passou no Fantástico isso. Passou dos respiradores do Dória? Passou. Dos aventais. Só dos aventais? Mas nós temos uma reportagem, né? O Tribunal de Contas do Estado abriu investigação que o governador Dória, e aí não há nenhuma crítica, ele talvez fique refém também. Vítima. Vítima da situação que se encontra no momento. Mas olha bem, 500 milhões de reais. 500 milhões de reais em respiradores, pagando 224 mil reais cada respirador. E um grande detalhe, não foi entregue. Então, veja bem, e aí ninguém de nós vamos aqui fazer política. Aqui que eu falo não é no seu programa, viu, Pedro? É aqui nas redes sociais, ninguém vem aqui. Você não vê o lado do governo do Guti, que está preocupado em resolver a questão da saúde das pessoas, ficar falando de 500 milhões de dólares de um possível superfaturamento de respiradores que sequer foram entregues. Agora, pode ser que o governador Dória tenha sido também uma vítima. Pode ser. Agora, então fica bem difícil isso aí. Vale lembrar, Pedro, que naquele processo, só me permite, no processo de compra nosso, tem lá um banco de preço da aeronáutica, pagando R$ 7,15, a mesma máscara, tripla, com aquele flexível para adaptação no nariz, para acomodação melhor nasal, e pagando R$ 7,15, Pedro. Bom, pode ser uma outra compra suspeita também, né? Pedro, então todas aquelas das cotações suspeitas. Eu até agora falaram de máscara de R$2, até agora não apareceu. Leve lá na prefeitura. Vai ter inclusive licitação, vai ter pregão eletrônico, Pedro. Bom, secretário, faça isso. Eu cheguei a falar no primeiro momento, ou houve má fé, ou houve incompetência, ou a prefeitura foi vítima. Sim. Eu continuo com essa... Eu achei que você foi muito feliz na sua observação. Agora, cadê a sindicância? Já foi instaurada? Já teve algum trabalho? Foi. Quem tem acompanhado é o doutor José Mário, cabe a ele fazer a sindicância e depois trazer o seu resultado à controladoria e à Secretaria de Governo. O prefeito Guti, assim que tomou conhecimento, olhou até para que não se cometesse nenhuma injustiça, pediu uma apuração rigorosa, pediu ao secretário de governo que está aqui para olhar minuciosamente o processo. O processo, Pedro, ele é totalmente regular,
ele mostra uma lisura grande ali no processo. Agora, se a empresa, Pedro, ela abusou do preço, ela vai se ver com a justiça. Aliás, já está se vendo, por conta que está bloqueando o valor. E assim, se caso ela abusou economicamente e a legislação, porque ela também pode ser também, e aí eu não tenho esse conhecimento de causa, que ela também pode ser como vítima também da ocasião, é o que você falou, Pedro. Pode ter sido uma situação de escassez de produto, Pedro. Agora, o senhor fala muito no secretário de Saúde, José Mário, mas essa compra não foi feita pelo DLC, na Secretaria de Fazenda? Não, todo instrumento, toda instrução processual, Pedro, não só na Secretaria da Saúde, não só nesse caso, mas em todas as situações, quem faz a pesquisa de preço, quem estabelece quantidade, quem estabelece a técnica, quem faz as cotações, são as secretarias de origem, a unidade requisitante, perdão. Pois não. Então, ela que faz isso e manda ao DLC. O DLC, o que ele faz? Ele checa a pesquisa de preço, ele pode ampliar a pesquisa de preço e ele avalia a questão contratual, evidentemente. Mas foi o DLC que escolheu essa empresa? Não, na verdade, quem escolheu essa empresa foi o preço, Pedro. Então, não. Mas quem encontrou esse preço foi o DLC. Ou quem encontrou esse fornecedor? Olha, e graças a Deus, porque olha que importância, foi o DLC, mas o DLC ampliou um pouco mais a pesquisa e conseguiu esse preço. Pedro, é como nós fazemos o seguinte, de repente aqui quem está nos assistindo, vai em 4 supermercados e buscar esse álcool em gel. E se acha o mais barato, um exemplo, que eu paguei ontem a R$17,98, um menor que esse. E já estava, há um tempo atrás, uns R$30. Paguei ontem R$17,98. Mas há quem assiste aqui agora que acha por 12. E aí o DLC o que fez? Ao ele ampliar a pesquisa de preço, ele achou mais barato, R$6,20, Pedro. Mas do meu ponto de vista, o DLC fazia? Do meu ponto de vista é outro. Onde está essa sindicância? Em qual secretaria? Está na Secretaria de Saúde, que é a unidade requisitante, que depois o resultado ela passa todo para a Controladoria. A Controladoria, inclusive, cabe a ela fiscalizar esses assuntos e ela pode estar, inclusive, fazendo uma análise lá, que é procedimento deles, que o correto é ele até fazer os seus controles, fazer sua análise, sem a gestão do prefeito Guti, sem a gestão do secretário de governo. Ela pode estar, nesse momento, fazendo as suas avaliações, as suas investigações. Não seria correto estar na Justiça, na Controladoria, essa sindicância? Pedro, o formato dela inicia-se na unidade requisitante e aí, a posterior, dependendo do resultado, ela submete-se à Secretaria de Justiça e à Secretaria de Governo. Ok. Secretário, eu quero falar sobre o Centro de Combate ao Coronavírus, o 3C, não é isso? Sim, 3C. Ontem uma funcionária do meu condomínio apareceu com febre, sintomas, foi encaminhada para lá. Pois bem, deram um atestado para ela de 12 dias de afastamento, mas, para minha surpresa, ela não foi testada. Não, no laudo, no atestado, está suspeita de Covid, mas não fizeram o teste. Pedro, deixa eu falar uma coisa. Hoje, as pessoas, a gente pede, né? O 3C Cruz, ele já atendeu mais de 12 mil pessoas, né? E, na verdade, Pedro, o que se faz? O 3C Cruz é para ter um conjunto de sintomas. Que nem eu tive também uma questão de uma pessoa que falou assim, olha, eu fui lá, fui testada de Covid, né? E aí, Pedro, eu não posso falar o porquê que ela foi e porquê ela não foi, é um critério médico. Eu daqui dessa cadeira, eu posso levantar e avaliar lá com o secretário de saúde o motivo exatamente por que ela não foi testada. Mas há também, a pessoa foi testada, Pedro, positivo, e ela queria ficar internada. E não é o caso de internação. Quando você adquire o vírus, não necessariamente você vai para a internação. Você deve, ao saber que está com Covid, você deve ir para o isolamento na sua casa. Entendi. E quando esse quadro se agravar, e aí tem pessoas que de repente podem ver, mas eu vou esperar ficar doente
para ir para lá, mas é assim. Mas a OMS recomenda testes, né? Muito testes. Sim, Pedro, a questão dos testes, nós temos dificuldade também em adquirir uma grande quantidade, Pedro. Nós estamos hoje nos deparando com uma queda de arrecadação brutal, Pedro. Nós que vínhamos equacionando a dívida da prefeitura, a dívida deixada de 7 bilhões e 200 milhões, e nós vimos de uma forma muito assertiva pelo prefeito Guti, de austeridade econômica, nós vimos conduzindo isso para uma melhora, com 3 anos pagando dívida e equilibrando, equacionando nossas dívidas. Equacionamos mais da metade da dívida. E aí nós deparamos agora com essa pandemia que não quebra só a prefeitura, quebra Estado, quebra União, quebra país, quebra empresas, quebra taxistas, quebra transportadores, quebra todo mundo. E aí você precisa nesse momento você precisa de recursos financeiros. E a gente tem gasto muito feito com 3 seguros. Agora nós estamos, Pedro, partindo para a compra de respiradores, Pedro. Nós precisamos de mais respiradores, nós precisamos de mais leitos. O governo Guti pediu atenção especial nisso. E aí vai um apelo à população, aquele que pode ficar em casa, fique em casa, fique em casa. Aquele que tem a necessidade de sair, que não é para passear, que não é para ir no parque, que não é para ficar na rua, que não é para ficar no boteco, com todo respeito, ficar bebendo, né? Aquele que fica em casa. Por quê, Pedro? Os leitos, não há leito suficiente no Brasil para cuidar das pessoas, Pedro. E aí nós temos que investir cada vez mais dinheiro na saúde. E nós vamos agora, Pedro, nesses respiradores que o governador do estado adquiriu ou tentou adquirir, não chegaram, estava previsto de vir para Guarulhos, para o prefeito Guti, cerca de 20 a 30 respiradores. Para nós, isso iria ajudar muito, e nós vamos num esforço tremendo por conta do caixa da prefeitura. Agora pretendemos, na UPA Tabuão, colocar leitos de UTI, fazer um chamamento com hospitais particulares. Até o final de junho. Secretarança, o Silvio Martins, o Rona Frangão, Ronaldo Veloso, dizendo o seguinte: eles não confiam que a Secretaria de Saúde faça a sindicância. Eles acham que tem que ser em outra instância. Eles não confiam que a própria Secretaria de Saúde faça a sindicância. A gente respeita a opinião deles, aproveita e manda um abraço para o Rona, para o pessoal todo que é conhecido da gente. O Rona, até mesmo porque é um pré-candidato, né? Deve estar incluído. Quero desejar boa sorte, Rona. Embora esteja do outro lado, é um direito de qualquer um desconfiar e não acreditar. Agora, fica difícil, né? O instrumento é esse. Agora, o prefeito Guti mandou espontaneamente para o Ministério Público. Mandou espontaneamente. Quer dizer que você não confia na sindicância, você não confia no Ministério Público, você não confia no Tribunal de Contas do Estado. Confia o quê? Nas redes sociais? E tem inquérito policial também, né? Tem inquérito policial. Então, eu respeito muito as pessoas. Mais uma vez, mando um abraço. Desejo sorte na pré-campanha aí de algumas pessoas. Mas você não confia na sindicância do Dr. José Mário. Você não confia no Tribunal de Contas do Estado. Você não confia no Ministério Público. Confia em quem? Nas redes sociais de alguns pré-candidatos? Então, nós estamos trabalhando, Pedro. O importante é que nós vamos trabalhar. O prefeito, cada vez mais, que lógico que chateia, mas ele sai às ruas para trabalhar. Quando eu falo sai às ruas, ficando no seu gabinete, mas de ir lá acompanhando tudo, inclusive de sábado e domingo. A controladoria já não poderia avocar essa sindicância imediatamente? Na realidade, a gente prefere, Pedro, não interferir no sistema, ele ser independente. A controladoria, ela pode até estar fazendo isso, Pedro. Ela pode estar, mas esse governo não quer afinidade com a controladoria, não quer interferir no sistema. É um órgão que a gente pretende que ele faça isso previamente, durante e após os acontecimentos. O governador Dória instaurou uma corregedoria extraordinária, né? Então não seria o caso para investigar os respiradores de 500 milhões? E os aventais. Os aventais. Dos respiradores eu ainda não vi. Mas é importante. Agora, cada um tem um procedimento, Pedro. O que a gente não vai querer é politicar, fazer politicagem, não política, com esses assuntos. A gente vai fazer o que a nossa consciência mandar,
fazer dentro da transparência. Repito, o prefeito Guti, de uma forma muito assertiva, abriu sindicância e mandou, antes que o Ministério Público pedisse e antes que o Tribunal de Contas mandasse, ou pedisse, né, se é que fossem pedir, o processo de inteiro teor para eles. Na época do Pombo, do contrato do Pombo, eu tive acesso ao processo. É possível ter uma cópia, secretário? Olha, tem que requerer, né? Requerendo, a gente só vai mandar para a Secretaria de Justiça e enviar. Tá ok. Tá ok? Bom, senhor, vamos terminar, dá tempo de falar, a UPA tá bom, a previsão é junho agora? Junho a gente, logicamente, nós dependemos agora de respiradores, nós devemos fazer agora um pregão eletrônico para ver, e é complicado. Olha a situação do Dr. José Mário. O Dr. José Mário, ele chegou com tanta garra, ele está com gana de vencer esse problema, uma vontade fora de série, parece um garoto, com a energia de um garoto correndo atrás disso. A gente está correndo atrás de respiradores, e aí, olha a complicação, Pedro. Para você encontrar o preço mais barato, para você encontrar o produto, o equipamento correto e para você receber esses, né? Então, é uma situação bem difícil. E não ser enganado também. E não ser enganado, Pedro, é isso. E aí, Pedro, nós estamos vivendo uma guerra. O problema é o seguinte, se ficar o bicho pega, não, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, se nós demorássemos um pouquinho a mais para comprar essas máscaras, Pedro, nós seríamos talvez hoje acusados de genocidas. Porque sem máscaras os médicos, e você presenciou um médico não querendo ir trabalhar, e não era a máscara... Ele queria uma máscara N95, que não era correta, mas se os médicos não vão trabalhar naquele momento por falta dessas máscaras, ia morrer muita gente, e não só de Covid, Pedro, ia morrer pessoas de qualquer outro acometimento. Obrigado, secretário americano. Eu que agradeço, Pedro, estarei sempre que solicitado à sua disposição aqui dos telespectadores e ouvintes. 7h58, ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser.